Boa tarde, José Pedro, boa tarde também ao Pedro Duarte e a todos aqueles que nos ouvem. Eu acho que faz sentido falar do programa de estabilidade apresentado agora e da questão das pensões ao mesmo tempo, embora eu queira ir muito concretamente à questão das pensões. E porquê? Porque nós não governamos para o próprio dia, nem para a própria semana. Nós temos que governar num horizonte de médio prazo, numa dinâmica de rumo para o país. Nós não podemos pensar que há rendimentos ou que há aumento de rendimentos se não houver mais economia e se não houver mais emprego, mas também não podemos pensar que há mais economia se não houver mais rendimentos para as famílias e também para ajudarem a dinamizar a economia. E, portanto, há uma dinâmica de produção e redistribuição que tem que ser um círculo vicioso. Um círculo virtuoso e não um círculo vicioso. E a forma como foi gerida a questão das pensões tem muito a ver com isso. Em outubro, quando o Governo fez a entrega antecipada de meia pensão, o Governo disse logo, e eu próprio o disse aqui, que o que estava garantido com o aumento anunciado então para 2023 e com essa antecipação de meia pensão era que no somatório de 2022 e 2023 os pensionistas receberiam exatamente os montantes previstos na Lei de Base da Segurança Social. E que ficava uma questão em aberto, que tinha que ser decidida durante este ano. Ou seja, se não houvesse uma modificação da forma de cálculo, e se não acontecesse mais nada, este ano, em 2022 e 2023, os pensionistas não perderiam, mas poderiam perder no futuro por causa do abaixamento da forma de cálculo. Aquilo que o Governo disse, eu próprio disse aqui, é que nós tínhamos que esperar pela decisão de saber como é que isso ia ser resolvido para saber o que é que ia acontecer. E esta semana o Governo disse efetivamente como é que ia resolver essa questão. Mas não viu o problema jurídico, como o Presidente da República argumentou? Eu, francamente, não sei de que problema jurídico é que o Presidente estava a falar, porque as únicas vezes que este Governo não cumpriu a forma da Lei de Base da Segurança Social foi quando aumentou quase todos os anos acima do que estava previsto na fórmula. Nunca vi o Presidente da República vir dizer que nós tínhamos que cumprir a fórmula estritamente. E também muitos daqueles que agora falam disto não se lembram de quando estavam no Governo e cortaram as pensões e desrespeitaram a fórmula para baixo. E, portanto, aquilo que o Governo faz agora é dizer, bom, há aqui que repor a base de cálculo para que os pensionistas não sejam prejudicados nos anos seguintes, e a introdução deste aumento agora no segundo semestre, portanto a partir de 1 de julho, resolve esse problema. E, portanto, se nós anteriormente tínhamos uma situação em que, entre o adiantamento de meia pensão em outubro e o aumento regular de 2023, os pensionistas receberiam exatamente aquilo que estava previsto na Lei de Base da Segurança Social, o que temos agora é que nestes 2 anos os pensionistas receberão mais 25% do que aquilo que estava previsto na Lei de Base da Segurança Social. Há aqui um ponto muito importante e com isto termino. Já vamos. O Governo teve que ter a cautela, quando muita gente previa que íamos entrar em recessão, que o crescimento ia ser uma desgraça, que ia correr tudo mal, o Governo teve que ter uma cautela para saber qual era a margem que tinha para enfrentar esta situação e por isso esperou até agora. Há riscos de natureza externa, certamente, e já lá iria, mas queria dizer aqui uma coisa muito simples sobre a questão da credibilidade. A nossa credibilidade resulta daquilo que nós temos feito. Entre 2015 e 2022, a inflação, mesmo com esta inflação do último ano foi extraordinária, foi no nosso país de 12,8%. O aumento das pensões durante o período em que nós fomos responsáveis pela gestão do sistema de pensões, sem contar com os aumentos extraordinários anteriores a 2002, é um aumento para as pensões entre 2 e 6 IAs de 15,1% e nas pensões até 2 IAs de 18,8%. Comparado com uma inflação de 12,8%. Nós temos feito aumentos extraordinários das pensões quase todos os anos. E, portanto, isto que nós fizemos tem a credibilidade de quem apostou em aumentar as pensões e em valorizar os rendimentos daqueles que trabalharam a vida toda e não podem ser esquecidos depois de estarem na reforma. E isso contrasta com o último programa de estabilidade apresentado pelo Governo de Pedro Passos Coelho para 2015-2019, onde eles prometiam à Comissão Europeia um corte de 600 milhões de euros nas pensões a pagamento. E, portanto, sobre credibilidade estamos falados. Sobre agora, o sobre
PS e o Programa de Estabilidade. Sobre o conjunto do Programa de Estabilidade, no fundo eu comecei por aí, ou seja, nós temos ao mesmo tempo de trabalhar para continuar a ter o emprego histórico que temos, continuar para ter o investimento. Nós estamos com valores recorde em termos históricos de investimento privado. Nós vamos ter este ano o melhor investimento público dos últimos 10 anos. Isso tem alguma coisa a ver com os rendimentos das pessoas, ou seja, nós não partimos do princípio que é tirando o rendimento às pessoas que fazemos andar a economia. Não, nós partimos do princípio que para a economia andar é preciso devolver rendimentos às pessoas, é preciso continuar a baixar impostos. Nós vamos baixar, na última fase desta legislatura, os impostos sobre o rendimento, tanto como baixámos desde 2016, e as coisas têm que acompanhar. Não pode ser só produção, ou seja, não é só vamos criar riqueza e depois logo se vê o que é que se faz, e não pode ser só redistribuição. Não pode ser só vamos redistribuir sem pensar em criar mais riqueza. Em vez da questão da credibilidade, deixe-me colocar a questão da previsibilidade. Estaremos num ciclo em que temos medidas de apoio de 6 em 6 meses, temos um pacote de apoio, é isto, apesar deste horizonte temporal? Há dois fatores. Eu percebo a sua questão, José Pedro, que é uma questão muito interessante, e há dois fatores. Por um lado, as previsões do governo português têm sido sempre mais fiáveis do que das outras instâncias, quer europeias, quer internacionais, e, portanto, significa que o governo percebe a dinâmica da economia portuguesa e as vezes em que tem falhado é porque as coisas correm melhor do que as próprias previsões do governo. Isto é uma coisa, mas ao mesmo tempo, eu tenho dito isso aqui várias vezes, nós não podemos pensar que enfrentamos uma crise destas sabendo o que é que vai estar a acontecer daqui a 6 meses. E, portanto, até a economia estabilizar, de vez em quando, vai ser preciso, provavelmente, dar um reforço de rendimento às pessoas e dar um reforço de apoio às empresas. Isso pode continuar a ser necessário. A política... Até quando? Qual é o critério? Até a economia estabilização? Estabilizar, até se perceber que a inflação voltou a níveis razoáveis. A inflação, aquilo que se prevê em termos de inflação é que a inflação vai descer um pouco, mas não vai, como aliás vimos aqui em programa anterior, as próprias instâncias europeias, a inflação não vai descer tão rapidamente como as instâncias internacionais estavam a pensar e provavelmente os preços podem estabilizar um pouco acima daquilo que existia antes da crise inflacionista. E, portanto, nós não podemos armar-nos em sabichões e saber o que é que vai acontecer daqui a 6 meses e dizer já tudo o que vamos fazer. Temos que ser capazes e ter a humildade de perceber que perante a incerteza, muitas vezes temos que afinar as respostas.